todos, graça e paz a todos os nossos amigos, aí, irmãos, colegas de ministério, prazer estar aqui. Vou pedir a misericórdia de vocês. Você vê, na última palestra que eu dei não deu muito certo, eu acabei tendo problemas, brincadeira, né? Eu machuquei aqui a mão, então a gente está com um pouquinho de dificuldade aí de gerenciar todos os aspectos. Eu imagino que o pessoal da editora Vida Nova está por aí. É apenas uma recomendação para aqueles que talvez não conheçam, outros que conheçam aí um material que a gente desenvolveu há um certo tempo aí para discipulado, Bíblia de Estudo Esperança. E eu tenho apenas alguns poucos exemplares comigo de um livro que eu acabei de lançar há pouco tempo, chamado Agora Sim, Teologia na Prática do Começo ao Fim. Se depois alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais de perto, uma coletânea de artigos teológicos, alguns já publicados, outros não, que vão desde coisas que dizem respeito a assuntos como divórcio, até a crítica à parada gay, a parada comparada, e até algumas outras coisas bastante pitorescas, como, por exemplo, a teologia do nenê, entre outras coisas mais. Mas, meus queridos, estamos aqui hoje para pensar nessa ideia de perseverança tão valiosa e importante para o ministério. E hoje vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de doutrina que persevera. Historicamente, nós temos na tradição cristã, na tradição da fé evangélica, sempre um grande desafio, que é a necessidade de uma busca constante de contextualização, de fazer sentido à realidade à nossa volta. Tanto é que nós estamos pensando em igrejas que são contextualizadas e fazem diferença, e à medida em que se solicita uma flexibilidade, uma postura de proximidade maior em relação à comunidade para a comunicação e transmissão do Evangelho, ao mesmo tempo nós temos uma referência inabalável, indiscutível, que é a referência doutrinária, que precisa ser anunciada e comunicada. Nós temos uma doutrina, uma verdade estabelecida no Evangelho, e me parece que as comunidades evangélicas, pelo menos, têm dois problemas sérios para pensar nessa dimensão, nessa tensão entre as duas coisas. Uma é a realidade de que nós precisamos trabalhar essa proximidade, essa contextualização, sem perder a essência, essa necessidade de proclamar a verdade do Evangelho, de uma maneira em que a verdade não vá embora nesse processo de acomodação, de proximidade, de contextualização, de contemporaneidade. Então, isso é uma das preocupações mais valiosas e importantes que a igreja cristã precisa ter no contexto de hoje. E a outra dificuldade que merece atenção é quando a gente fala em doutrina, quando a gente fala em verdade, na verdade, do que é que a gente está falando, né? E aí nós temos que refletir, pensar em que medida nós estamos, de fato, defendendo o que a gente pode considerar referência fundamental da fé evangélica do Novo Testamento, e não particularidades eclesiásticas, particularidades denominacionais, uma confessionalidade por demais específica. Às vezes eu percebo que muita gente, às vezes não faz ideia, talvez por ter tido uma leitura teológica talvez um pouquinho mais limitada, do que significa abrir mão de uma coisa como a divindade de Cristo, a centralidade e exclusividade das Escrituras, e abrir mão de uma particularidade que faz parte da sua história confessional denominacional. Então, é necessário entender que é preciso ter a contextualização adequada, é necessário fazer distinção entre o que é, de fato, essencial e o que é secundário. Então, vamos prosseguir aí no nosso slide, falando sobre a importância do ensino, e indo adiante na sequência aí. Vamos lá, nós queremos, palestra já tenho dado em alguns contextos, e ela é bastante fundamental para o nossa realidade de hoje. Uma das coisas que tem fugido, talvez, de grande parte dos ministérios, é a dimensão de que um dos papéis fundamentais do pastor é ensino.
A gente tem pastores construtores de edifícios, né? Pastores que fazem tudo. Pastor Niemeyer, né? Ele é um grande arquiteto da fé, né? A gente tem pastores que são pastores Roberto Carlos, né? São tantas emoções, né? O pastor do coração é aquele pastor amado. A gente, até a própria palavra pastoral significa alguém próximo dos outros, é aquele pastorzão, né? A pessoa que gosta de tomar todos os cafés de todos os membros da igreja na mesma semana. A gente tem pastor administrador, que basicamente organiza e estrutura, e parece que boa parte das pessoas enxergam o pastor distanciado de uma das suas funções essenciais no Novo Testamento, que é a ideia de ensino. O que a gente vai encontrar na sequência? A ideia de que um dos papéis fundamentais é exatamente ensinar a ser mestre. Isso é muito sério, por quê? Porque a igreja brasileira, que é uma igreja em fase de amadurecimento, uma igreja relativamente nova, com uma quantidade enorme de pessoas novas na fé, e pessoas velhas da fé, que nem novas não são, porque só frequentam a igreja mesmo, essas pessoas não têm fundamentação teológica básica, e às vezes existe uma superficialidade no contexto da igreja, existe uma falta de percepção da importância da doutrina e da teologia, como se fosse um artigo de perfumaria, uma espécie de elemento exótico, para meia dúzia de pessoas malucas que não têm o que fazer e gostam de ler livro de 1000 páginas, né? E por isso a gente acaba sendo prejudicado. É bem claro a ideia de Efésios capítulo 4, verso 11, que Deus designou alguns na igreja para apóstolos, outros para profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. É muito razoável o argumento de que pastor e mestre é pastor mestre ou pastor que ensina, especialmente porque não existe essa categoria isolada no Novo Testamento. Paulo escrevendo aos mestres que estão em tal lugar, uma das funções essenciais, porque o pastor tem uma função essencial de preparar os santos para a obra do ministério. O pastor, como eu gosto de dizer, se parece muito com um técnico de futebol. Ele é alguém que deve ensinar a igreja na direção certa para que o corpo seja edificado e todos cheguem à maturidade. Prosseguindo, o Novo Testamento enfatiza bastante algumas coisas que devem estar presentes na vida dessa pessoa que ensina a doutrina. Vamos lá, esse líder do Novo Testamento, de acordo com as epístolas pastorais, especialmente 1 Timóteo e Tito, ele deve ser capaz de ensinar, que alguns argumentam que também é ensinável, ter domínio próprio, dominar a ira, amável, apegado à doutrina, ser irrepreensível, não orgulhoso, amigo do bem, da justiça e ser consagrado, tradicionalmente traduzido por piedoso, que a população normal acha que é alguém que tem dó dos outros. Apegado à doutrina e capaz de ensinar, 2 elementos destacados nas cartas pastorais e que falam dessa qualidade do líder da igreja. Por exemplo, vamos adiante, ver 1 Timóteo 1, 3 a 7. Observe, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou reforçar esse aspecto. Observe como a preocupação de Paulo é que ele rogou a Timóteo que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Às vezes é lamentável ver um trabalho tão bonito, tão estruturado, com excelente abordagem evangelística, contextualizado, que cresce ministerialmente, às vezes bem equilibrado, e às vezes entra um maluco, uma pessoa totalmente fora e começa com uma espécie de ideia estranha, e a igreja acaba se dividindo ou entrando em crise por falta dessa, vamos dizer assim, vacinação doutrinária importante. E doutrinas falsas, que a gente deve entender que não é só, né, a Bíblia fala para a gente não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, a gente tem gente que entra por um caminho de negação da Escritura e gente que inventa uma Escritura à parte, né, uma coisa estranha demais. O problema lá era dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus. Sempre, toda a igreja tem uma pessoa, aquele irmão escolhido desde a eternidade para infernizar a vida do pastor e fazer aquelas perguntas estranhas exatamente no final do culto, né? Você está cumprimentando a pessoa, mas pastor, quem que você acha que é o anticristo, né? Ele está lá cumprimentando as pessoas, mas o senhor acha, né? Como é que o senhor vê Apocalipse 13, né? Mas quem é o 666, né? O pastor fica com a cabeça meia vazia depois de tanta confusão.
O texto prossegue, dizendo que alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem o que dizem, nem o que tentam afirmar tão categoricamente. Prosseguindo, dá uma olhada na ênfase. 1 Timóteo de 1, 9 a 16, a solicitação é que eles devem se apegar àqueles que trabalham na liderança da comunidade da fé, a mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que ele encoraje aos outros pela sã doutrina, doutrina que é sã e doutrina que faz mal à saúde, e refutar quem se opõe, porque tem gente que não aceita a autoridade bíblica e as pessoas que se baseiam na Escritura, que são insubordinados, faladores, enganadores. Aqui no caso havia um grupo de judaizantes, era o caso do grupo da circuncisão, e estavam arruinando famílias inteiras. Uma coisa que o pastor, que talvez não gosta tanto de estudar, deve se lembrar que o trabalho tão bonito que foi feito, às vezes, por uma confusão doutrinária teológica, vira um caos, vira uma bagunça, e pelo menos, levando em consideração essa realidade, ele precisa perceber isso. Prosseguindo um pouquinho adiante no texto, olha lá, o testemunho sobre esse assunto é verdadeiro. Eles devem ser repreendidos e não dêem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens, pessoal que tinha mente impura, criticando coisas que não faziam sentido, especialmente em relação a aspectos cerimoniais. Para os puros, todas as coisas são puras, nesse contexto, evidentemente, para a pessoa não entender o que não deve, né? De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, eles são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Então, indo adiante, o que é importante ressaltar? Falta de ensino, de direcionamento teológico, de conhecimento, produz algumas coisas muito ruins. Doutrina falsa, de fato, às vezes eu fico assustado, tenho participado durante muitos anos naquilo que, especialmente as igrejas batistas conhecem como concílio pastoral, e às vezes assusta a gente descobrir que várias pessoas, depois de terem tido um treinamento teológico nas coisas mais fundamentais, mostram dificuldade de entender o que é trindade, o que é a realidade da natureza divina e humana de Cristo, coisas fundamentais em relação à autoridade bíblica, doutrinas falsas, controvérsias, porque, já que a gente não tem centro, não tem referência, logo as pessoas vão estar arrumando confusão, inutilidades. É impressionante como se discute coisas absolutamente desnecessárias, inúteis, que não fazem nenhum sentido, e desvia a igreja do seu foco. Legalismo, coisas ligadas a usos, costumes, práticas que não tem nada a ver, que sugerem que a pessoa não entendeu o evangelho da graça de Deus. Isso tudo é o que está ressaltado nos textos que nós lemos. Prejuízo familiar, claro, porque você arruma centro de divisão e de confusão. Crendices, hoje já tem macumba gospel, tem todo tipo de coisa. Eu levo as pessoas, como muitos têm visto, para viagens bíblicas, para conhecimento histórico, arqueológico. Eu fico assustado às vezes, quando você pega um sujeito com tantos anos de igreja, assim, o sujeito chega lá, deixa eu pôr um papelzinho no Muro das Lamentações, para ver se a coisa funciona. Eu falei, esse indivíduo parece não ter entendido o que é oração, que ele acha que o papelzinho no muro vai ajudar Deus a atender mais rápido, porque tem tanta coisa chegando, e o muro talvez tenha uma conexão meio wireless ali, é mais forte, a coisa pega mais rápido, Deus escuta se for lá. Tanto é que o pessoal já colocou agora, tem o Wailing Wall, o Muro das Lamentações online, o cara agora pode mandar os pedidos dessa forma, Falei para o pessoal que eu vou fundar a igreja do Monte Saião, aí a gente vai resolver isso de maneira mais rápida. Crendices, e ingenuidade, ou seja, a pessoa acredita na suposta boa vontade, trata de maneira emocional e pessoal aquilo que não é o caso. Então, a pergunta que a gente faz na sequência é: por que é que, historicamente, nós temos praticado o desprezo da doutrina e da teologia? Por que é que tanta gente prefere ser exclusivamente prático, que não se importa com essas coisas, que ele apenas quer ver a igreja crescer e não tem atenção nisso? Algumas das nossas tradições históricas do passado
trouxeram esse tipo de influência que acaba complicando e dificultando a vida da igreja. A primeira dessas influências é aquilo que foi construído numa posição um pouquinho radicalizada, que é a posição do pietismo. A ideia é que o estudo sistemático da Bíblia e da doutrina atrapalha a fé. A pessoa acaba sendo prejudicada. Muitos cristãos acreditam que reflexão e teologia, na verdade, são obstáculos para a vida cristã. Então, com essa herança pietista que rejeitava uma espécie de postura meio anti-intelectualista, que a mente não ajuda muito, tem tradição na história da igreja. Os movimentos pietistas têm muita coisa positiva com o qual contribuíram, mas representam uma radicalização que acabou afastando muitas pessoas de se voltarem para o estudo sistemático inevitável da Escritura. A segunda tendência é a ideia que atingiu certos movimentos, especialmente alguns grupos avivalistas, muito forte em certas áreas dos Estados Unidos, há mais ou menos 100, 150 anos atrás, a ideia de que a teologia não é bíblica, é o biblicismo, assim chamado. Os grupos antidoutrinários, é aquele pessoal que não quer ter nenhuma confissão de fé, que não quer aprender com nenhuma trajetória da história. Supostamente a pessoa usa só a Bíblia. Não, a Bíblia é aqui, acabou, e ele abre qualquer texto. É muito complicado pensar dessa maneira. Por quê? Porque não é possível abordar o texto bíblico sem um referencial de construção hermenêutica. A gente não pode abrir lá o Salmo 137, verso 9, que está escrito lá: feliz aquele que pegar os teus filhos e despedaçá-los contra as pedras, e começar a praticar na igreja, porque ele abriu um texto da palavra de Deus. Que texto é esse? Onde foi escrito? Por quê? Em que contexto? Qual era a época? Qual é a referência? Então, nesse sentido, esses grupos, que são grupos de extrema direita, acabam dificultando o interesse pela teologia. Depois, na sequência, a ideia de que a teologia é irrelevante, é uma ideia cética. Em alguns círculos cristãos de hoje, a ideia é ignorar a doutrina para pensar só na prática, ou seja, que adianta estudar o credo de Nicéia? Qual é a diferença que faz ficar discutindo se Jesus é totalmente divino ou humano? Eu preciso pagar as contas amanhã, o que a Trindade vai me ajudar a pagar as contas? Será que o Pai paga, o Filho recebe e o Espírito carimba? Como é que funciona isso? Qual que é isso? O que isso vai fazer na minha vida do dia a dia? Então, esse pragmatismo imediatista tem levado algumas pessoas a falar: olha, isso aí não vem ao caso. Até que Testemunha de Jeová levam uma família da igreja embora, e o pastor falando: acho que talvez isso seja importante. Teologia, para alguns, parece ser coisa que não tem valor prático, não é o caso. Um outro argumento interessante, e é uma coisa importante para a gente prestar atenção, é a ideia de que está subjacente na nossa cabeça. Grande parte da população brasileira, formada debaixo de uma cosmovisão essencialmente católica, com diversos elementos aí de ordem mística trabalhando em conjunto, parte do pressuposto de que a edificação da fé não passa pela cabeça, não passa pelo raciocínio. Jesus até recebe o coração, mas o cérebro jamais. Não é lugar de Deus habitar. Deus habita coração, talvez, mas cérebro é lugar fechado, condomínio fechado, proibida a entrada do Espírito Santo. A teologia invade o mistério de Deus, o que sugere esse misticismo acentuado. Os tratados teológicos só complicam aquilo que é simples, eles matam a fé. A teologia tenta invadir aquilo que é inalcançável, que é o indizível, o inefável, o sagrado, e que, portanto, não vem ao caso. Inclusive, grupos contemporâneos até mais elitizados, grupos pós-modernos, grupos pós-liberais, hoje tendem a caminhar nesse contexto de uma espiritualidade indefinível, onde não existem relações, porque Deus a gente só sente, né? Ou como o sujeito do faz na igreja, ele fecha o olho, levanta a mão e chupa o dente, e aí a teologia está devidamente estruturada.
Próxima coisa, a ideia é que teologia não faz bem, por quê? Porque a gente conhece teólogo. Os teólogos, a maioria é maluco, dificilmente a gente acha um normal, né? E se conhece, é verdade, em muitos seminários, em muitas instituições de ensino, a gente vai descobrir que é fato que diversas pessoas envolvidas com o ambiente ligado ao ensino da teologia parece acreditar em muito pouca coisa. Eu já vi gente que fez pós-graduação em teologia que a gente não sabe se o sujeito acredita que ele existe, porque o resto já foi, né? Tem muita gente, porque sendo reféns, né, daquilo que começa no ambiente europeu, no racionalismo, no iluminismo, assim, tentando domesticar o sagrado com as luzes aí da razão, algumas das pessoas, num processo de radicalização, de fato perderam a referência, e alguns acham que o teólogo cai no agnosticismo. Muitos teólogos e professores de teologia não acreditam em nada, portanto, não vale a pena mexer com isso, mas não é o caso. O problema é o tipo de teologia, é a perspectiva daquele teólogo, é o tipo de água que ele bebeu, é o tipo de enfoque, é a referência, a construção da realidade, e isso não corresponde aos fatos no sentido completo do termo. Próxima coisa que tem levado muitos a se afastarem disso, é que a teologia, de acordo com alguns, impede a atuação do Espírito Santo. As igrejas mais apimentadas, mais assim, afogueadas, né? Aquele pessoal mais fogo puro, né? Mais animado, alguns dizem, não, olha, esse negócio de estudar muito aí não dá certo não, porque a gente está orando aqui, dando glória a Deus, e o fogo está caindo e o povo está chegando. E o pessoal lá fica só, né? Falando um monte de coisa complicada, difícil, não ora direito, e aí a igreja que é boa, a igreja cheia do poder, essa cresce, mas igreja cheia de teologia fecha. Não é o caso. Várias igrejas bem radicais, para lá, né, pós-pentecostais, estão fragilizadas e quase fecharam suas portas. Em casos interessantes de grupos e movimentos que a gente não lembra, não conhece tanto, que surgiram nos anos 60, na realidade brasileira, hoje são movimentos frágeis e inexpressivos. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa de uma igreja, de uma tradição dessas, e eu pensei que o movimento tivesse uma expressão maior. Eles estão no Brasil há muitos anos, várias décadas, coisa de 60, 70 anos. Ele diz, não, o nosso grupo total, no país todo, tem 15 mil pessoas, e o pessoal é bem carismático, e isso não é verdade. Algumas igrejas carismáticas cresceram na realidade brasileira por causa de outros elementos. Então, muitas igrejas que às vezes crescem, ou às vezes crescem numericamente, por falta de estrutura, depois pagam um preço caro. Interessante ver que o exemplo de crescimento numérico mais expressivo da história brasileira, que é a Assembleia de Deus, hoje é um movimento preocupado com formação, com elaboração teológica, com direcionamento da liderança, porque esse desequilíbrio não é razoável. E talvez o argumento mais forte contra o estudo teológico seja o último, que esse aqui parece ser mais verdadeiro. A teologia divide o corpo de Cristo. De fato, o pessoal briga por causa, quer dizer, o pessoal já quer brigar, só precisa achar um motivo, e a teologia tem bastante motivo para a gente brigar. A gente não gosta de uma pessoa, a melhor maneira de falar mal dele é descobrir alguma coisa em que ele não elaborou teologicamente direito, para a gente pegar pesado com ele. E, de fato, o argumento de alguns é o amor une a doutrina divide. O crente comum, né, aquele tipo assim, oficial, simples, às vezes vê uma igreja se dividir e nem entende nem o que o pessoal está discutindo. E, de fato, há problemas de atitude indevida. Alguns vão dizer que as correntes teológicas só têm criado atrito e confusão entre as igrejas, e isso não pode ser de Deus. De fato, nós não podemos dividir o corpo de Cristo, é pecado, de acordo com o Novo Testamento, por qualquer motivo banal, a não ser que, de fato, nós tenhamos um caso de alguém que está negando aquilo que é essencialmente valioso e importante na fé, numa questão ética, numa questão doutrinária. Nesse caso, nós temos a responsabilidade de informar a verdade, não tem condições. Eu me lembro, estava no litoral de São Paulo, passei em frente a uma igreja, estava com uma amiga, ele disse, está vendo esse lugar aqui? O pessoal falou aí que Jesus já voltou e está aí com eles. É uma chance grande desse pessoal estar equivocado e não está muito centrado na fé. Então, nesses casos, sim. Por isso, o que a gente precisa saber?
é que é necessário discernimento. O desequilíbrio precisa ser devidamente monitorado entre a distinção do que é importante e o que é secundário na doutrina. É errado nós brigarmos e discutirmos de uma maneira a criar divisão sobre coisas menores e menos valiosas. E é absolutamente importante manter com clareza aquilo que é essencial na fé. Eu me lembro, gosto de citar isso, numa das visitas que eu fiz ao Japão, e eu estava falando com pessoas, falando sobre a dificuldade do povo japonês ouvir e aceitar o Evangelho, e eles disseram, olha, o japonês ele tem ritual shintoísta no nascimento, ritual budista na morte, ele quer casar em igreja cristã ocidental, então ele falou em Deus, eu estou no meio, eu estou aceitando tudo quanto é direção. Aí chega o pessoal de fora, os ocidentais, com igrejas cristãs, e chega para eles, saiba que tem um Deus só, não esse monte de Deus que o shintoísmo afirma, tem só uma Bíblia, só um Senhor, só um Jesus, só uma verdade. O japonês é mesmo, então deixa eu ouvir isso aí. Chega lá, 0,5% da população é protestante, dividido em quase 400 denominações, onde um nem fala com o outro, aí o japonês fala, esse pessoal não é sério não, esse pessoal não dá para acreditar que eles acreditam no que eles estão dizendo para a gente, e de fato não faz sentido, se a gente é excessivamente ligado à ideia de que aspectos secundários devem nos afastar da nossa comunhão fraternal. Por outro lado, aspectos essenciais, fundamentais, não é possível permanecer na condição de ser fiel ao Novo Testamento e à palavra de Deus negando. Alguns aspectos fundamentais devem ser ressaltados. Por exemplo, doutrina de Deus. Não há como você ser cristão bíblico tendo problemas sérios e fundamentais em relação à doutrina de Deus, à trindade e todas as decorrências que não dá para falar aqui em 5 minutos. Segundo, não dá para a gente ter condições de ser considerado cristão com uma cristologia deficiente, que não entende o papel da humanidade, da divindade de Cristo, até porque toda a doutrina decorrente da salvação depende de como é que a gente entende Cristo, e qualquer deficiência nessa área desmorona toda a fundamentação teológica que nós temos. Não dá para sermos cristãos, segundo o Novo Testamento, sem aceitar absolutamente a autoridade bíblica e a sua referência. Quando essas coisas acabam perdendo a direção, claramente nós não vamos a lugar nenhum. Diante disso, eu queria ressaltar para todos nós 7 problemas atuais nessa área de modo prático dentro da igreja brasileira e que precisam ser percebidos se nós queremos pensar em permanecer na doutrina da maneira adequada em relação a essa questão. Então, o primeiro problema que merece uma atenção especial é o que a gente chama de impacto judaizante. O que é isso? A realidade da história brasileira envolve uma igreja nova, que busca referências de raízes para estabelecer a sua identidade. Nós não temos uma igreja que começou em 1450, 1500, né? O Brasil começou aí nessa ocasião da reforma. A grande parte dos nossos irmãos na fé convertidos estão na fé, a maioria, 1, 2, alguns, talvez 80% a menos de 3 gerações. Então, onde é que está a nossa referência de identidade? Nós não somos ingleses, suíços, alemães, para ter uma história longa de reforma. Então, há uma busca. E qual é a melhor maneira de achar uma raiz? É procurar uma raiz que nos ajude. A melhor alternativa é a judaica. Tem tanto o brasileiro chamado Pereira, Oliveira, de repente ele tem um pedigree aí meio abraâmico que é mais forte, né? Então, nesse sentido, abre-se um espaço de uma busca de identidade, e é importante conhecer o contexto hebraico, é importante, ninguém vai entender a Bíblia direito sem entender essa realidade, mas uma coisa é entender coisas importantes da história da sabedoria judaica, e outra coisa é cair dentro da perspectiva judaizante, que envolve uma idealização de Israel, né? Pessoal, pouca gente sabe que nós temos 20 tipos de judeus diferentes, que nem gostam de conversar um com o outro. O pessoal acha que todo mundo é a mesma coisa. Judeu é igual evangélico, onde tem 2 reunidos, tem 7 opiniões diferentes, é uma coisa impressionante, né? Então, uma idealização, o sujeito não vai
fazer peregrinação em Roma, mas ele vai fazer peregrinação em Jerusalém. Não tem água benta, mas tem óleo ungido lá, né? É interessante como há uma mistificação em torno disso. A herança de um enfoque sem equilíbrio, que enfatizou a importância e valor de Israel, e que hoje nós temos várias igrejas, vários grupos entrando em práticas judaicas. Eu conto o exemplo de uma mulher que estava deixando crescer aquele cabelo, né, que no judaísmo é chamado de peiote, e coisa que só os homens usam em algumas tradições ortodoxas, mas é gente querendo circuncidar-se por motivos religiosos, gente guardando Shabat, acendendo velas, fazendo um monte de coisa, até reza judaica, né? Para alguns times talvez ajude, né? Quem sabe a gente pode pensar no assunto, mas o impacto judaizante é um principal problema, porque o povo judeu é muito amado e tem trazido tantas coisas importantes para a história da civilização, mas a maneira que o judaísmo rabínico, derivado da tradição farisaica, entende a fé, é fundamentada na ideia de que a prática literal da lei justifica a gente. E isso não é o que o apóstolo Paulo ensina. Segunda coisa complicada, que representa problemas doutrinários recentes, a ideia da teologia relacional, que teve um certo impacto, começando no contexto adventista, é derivada da chamada antiga teologia do processo, com seus principais articuladores, entre eles Alfred North Whitehead, e depois atingiu a realidade do meio evangélico nos Estados Unidos, com alguns nomes aí que foram bastante conhecidos e que tiveram impacto mais recentemente. E a teologia relacional foi uma tentativa interessante. Por que a gente tem que prestar atenção nisso? Porque ela é derivada dessa ideia de ser mais contextualizado, mais próximo. Na teologia você tem sempre a dimensão dialética entre a questão da transcendência e da imanência. O que é um evangelho encarnado? O que é um evangelho mais imanente? É Deus próximo de nós. Qual é o fundamento da teologia relacional ou do teísmo aberto? É a ideia de que Deus, ao entrar na história para estar próximo de nós, Ele abriu mão das suas categorias que a gente chamaria de metafísicas ou que estão fora da nossa realidade. Deus está à nossa disposição exclusivamente na categoria histórica. Assim como Cristo esvaziou-se de si mesmo e esteve entre nós, Deus mesmo, ao entrar em contato com o ser humano, de acordo com o teísmo aberto, ele então passou a ser um parceiro nosso na construção da história. Esse tipo de pensamento, que supostamente tenta resgatar um elemento hebraico, conforme os seus primeiros articuladores que escreveram vários artigos sobre isso, uma gama deles, como Clark Pinnock, John Sanders e outros, eles então vieram a sugerir que Deus, estando presente na história, Ele abriu mão de conhecer o futuro, até porque o futuro nem existe, Deus só conhece o que existe, se não existe ainda não está acessível para ninguém, então Ele não sabe o futuro, e a razão por que as coisas ruins acontecem no mundo de Deus não interfere, é que Ele, como eu e você, não teve informação, Ele não ouviu a CNN, não recebeu e-mail, não sabe das coisas. Então, nessa ideia, a ideia é que, diante disso, eu tenho que tomar atitude e esse principal papel de Deus, diante do problema do sofrimento humano, é Ele chorar com a gente. Eu me lembro de uma pessoa do interiorzão do Brasil que começou a beber dessa teologia. Ele travou. A primeira coisa que ele me disse, muito prática, ele falou: pastor, eu não sabia mais como orar. Porque eu não sabia, agora eu vou pedir o quê? Deus está mais ou menos que nem eu, então a gente chora junto, não tem nada que pedir para ninguém. Muito simples, ele entendeu isso. Está aqui uma brincadeira, né, feita aí, se Deus não conhece o futuro, precisa de alguma ajuda, quem sabe a nossa amiga lá pode sugerir alguma coisa sobre o que vai acontecer. O teísmo aberto, há controvérsias, né? A amiga em Adão, por ser um ser humano, né? Você não conhece o futuro dela, depois ela se converteu, né? Boa saída, né? Valdemar, amigão nosso aí, já a gente. Então, essa ideia
de fato, ela representa um desequilíbrio teológico. Preste atenção como isso é importante. Muita gente, na tentativa de construir ministérios eficientes, começam a praticar e fazer. Depois, começam a ter acesso à literatura mais teológica, na tentativa de estabelecer modelos que façam conexão com a sua prática. E sem um conhecimento adequado, vai entrando por caminhos que ele não sabe onde vai dar aquilo. O começo da mata é bonito, lá dentro tem onça e tudo quanto é bicho mais bravo, que a pessoa não sabe onde vai dar. Terceiro problema, que tem atingido grande parte da igreja brasileira, é o liberalismo teológico. O que é o liberalismo? Liberalismo é a ideia, a partir de uma visão racionalista e iluminista, que a Escritura e a experiência da fé são explicadas em função exclusivamente de referências racionais. Existem vários tipos de liberalismo. Existe o liberalismo, por exemplo, crítico, de questionar se a Escritura é coerente, se ela merece confiança. Há muita gente, por exemplo, o pessoal não sabe disso, tem gente que é extremamente crítico em relação ao texto, mas é teologicamente ortodoxo. E tem o contrário. Um dos estudiosos famosos, John Robinson, que escreveu um livro famoso chamado Honest to God, ele, por exemplo, ele era muito liberal teologicamente, mas ele achava que o livro de Apocalipse tinha sido escrito antes do ano 70. Mais conservador do que você, que acha que foi no ano 90, 95. Ele colocava todo o Novo Testamento escrito antes do ano 70. Muito, ultraconservador em termos de formação neotestamentária, mas com a teologia extremamente liberal. O problema mais, vamos dizer, acentuado, com decorrências fortes para a igreja, é o liberalismo teológico, no sentido de negação das verdades da fé, negação do poder e dos milagres de Deus, negação da história da fé e especialmente das doutrinas fundamentais. Qual que é o problema? Há pouco tempo, nos últimos 10, 15 anos, muito livro de liberalismo antigo e liberalismo mais recente, ou de neortodoxia muito liberal, foi traduzido para o português, mais recentemente. E alguns cursos de teologia têm tido esses livros como referência sem nenhuma perspectiva crítica. Alguns desses livros não fazem sentido nem onde surgiram. Alguns surgiram na Alemanha, ou na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros ambientes, e lá já deixaram de fazer sentido há 50, até 100 anos, e a pessoa recebe o livro aqui como grande novidade. Aí ele começa a fazer referência a partir desse material, e entra na teologia liberal, que depois se mostra inócua, sem condições de realmente explicar e motivar e trabalhar a fé, sem condições de fazer jus ao próprio documento bíblico, porque ela não é uma teologia, ela é uma hermenêutica de suspeita e de crítica à Bíblia, ela não interage com o texto, ela julga o texto a partir de outros paradigmas, e é um desastre. Infelizmente, gente boa, mentes brilhantes, gente capaz, acabou às vezes pegando uma via dessa e tem dificuldade de se reorientar no processo. Próxima coisa, que também é complicado, é o tradicionalismo. Alguém já disse que a tradição é a fé viva dos que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Ou seja, tradicionalismo é a ideia da repetição do passado de maneira irrefletida, é a negação da contextualização. É interessante que às vezes se confunde tradicionalismo com ortodoxia. Se confunde o fato de você ter referências doutrinárias fundamentais, teológicas, com práticas naftalínicas, que não fazem sentido. Como eu gosto de dizer, insisto que uma igreja saudável, que permanece na Escritura, deve ser uma igreja muito firme doutrinariamente, mas ela tem que ter toda a flexibilidade para comunicar o Evangelho. Eu fico assustado, porque eu conheço igrejas totalmente liberais, extremamente tradicionalistas. Eu fui numa igreja, uns anos atrás, em que eu coloquei até vestes clericais, assim. Na igreja era tão tradicional que você virar o pescoço assim era perigoso, a gente virava assim, para não virar o corpo junto, porque o negócio ali, né, até o mosquito que voasse era repreendido, o pessoal olhava assim feio para ele, né, fazendo barulho no meio do culto, né. Então, há igrejas com órgão de tubo, há igrejas com arquitetura do século 17, 18, onde o pessoal não acredita mais em nada, apesar de achar bonito aquela manifestação de 2 séculos atrás. Então, o tradicionalismo é um perigo, é um problema, porque mostra
que a pessoa não entende o que é fundamental no Evangelho. Quando a gente coloca elementos secundários no lugar daquilo que é essencial, a gente prejudica o andamento da fé. Próximo problema sério, complicado, é o misticismo. Misticismo é a busca intensa de uma experiência religiosa ou consagrado que pareça fazer sentido para a vida, especialmente para as dores da vida. O mundo pós-moderno é o mundo da hipersensorialidade. Você busca uma sensação mais intensa. Portanto, houve, especialmente em alguns grupos, um caminho de uma busca cada vez mais intensa de experiências, cultos fortes, onde a pessoa recebe todo tipo de unção e outras coisas mais. Mas, meus queridos, e é verdade, isso não é privilégio de gente no Brasil, na América Latina. Um dos movimentos mais estranhos e esquisitos, por exemplo, teve lugar no Canadá. Pessoas que recebem a unção da risada, outras pessoas rolam no chão. Isso aqui é um caso de um indivíduo imitando um cachorro, recebeu uma unção animal, né? Uma espécie de teologia do Edmundo, a unção animal, né? A pessoa recebe, começa a fazer um monte de coisas e é lamentável, triste. O que acontece? Na ânsia, na disposição do pastor ver pragmaticamente a igreja caminhar, e entendendo, entre aspas, a suposta necessidade do povo, a pessoa encaminha para uma linha dessa, começando a fazer cada vez coisas que, de certa forma, trabalham a fragilidade do povo de um modo a encaminhá-los por uma jornada perigosa e sem, muitas vezes, retorno. Próximo problema sério da realidade de hoje, que representa um afastamento da doutrina, é o pragmatismo acentuado. Quer dizer, trocar o que está certo por o que dá certo. Tem que fazer a coisa acontecer, eu sei que não é tão bom assim, mas o negócio é que a gente precisa de recursos. Eu vi uma igreja até razoavelmente séria, mas até que eles estavam precisando de recursos, então a igreja começou a anunciar que o pessoal tinha que trazer anéis brilhantes e outras coisas, pegaram textos do Pentateuco que o povo trouxe para Moisés, um monte de coisa. Quer dizer, esse tipo de abordagem sugere falta de bom senso e equilíbrio. Aqui está o desencapetamento da gruta milagrosa. Se você é vítima de olho gordo, inveja, doença incurável, vício, dívidas, miséria, solidão, infeliz no amor, foi vítima de macumba, bruxaria, feitiçaria, nada dá certo, venha receber a prece violenta. Olha só como o negócio é forte aí. Prece violenta para evolução espiritual. Aí tem, né, todos os detalhes aí para os interessados. Coisa muito difícil. E a gente ri, mas é lamentável. Grande parte do nosso povo, e às vezes, até algumas igrejas com um bom histórico de tradição, em alguma medida vai nessa direção também. Outro aspecto problemático e perigoso é o que a gente pode chamar de fundamentalismo no sentido negativo do termo. Existe um sentido positivo de fundamentalismo de quem defende os fundamentos da fé. E existe fundamentalismo legalista, que é a ideia de ser cristão assim, no modelo de zagueiro uruguaio em final de Copa do Mundo, assim, chutando para tudo quanto é lado. É o pessoal da extrema direita, como um pastor na Flórida, por exemplo, que agiu de uma maneira muito pouco sábia, sugerindo que todo mundo queimasse um alcorão por dia. Quer dizer, isso nunca foi proposta do Evangelho, a gente agir dessa maneira. O que quer dizer isso? Que às vezes, na boa disposição de defender a verdade, de agir na direção de valorizar a doutrina, algumas pessoas perdem a importância dos aspectos pessoais, perdem a importância do aspecto relacional, perdem a distinção entre o que é importante e o que não é tão importante e entram numa rota de colisão desnecessária. Eu tenho visto muita gente se afastando de um interesse doutrinário sério por causa de algumas caricaturas de pessoas radicais, exageradamente apologéticas, que passam o tempo todo naquele espírito de caça às bruxas. Simplesmente assustador. Eu vi um grupo, por exemplo, muito radical, quando nós terminamos o projeto da nova versão internacional,
Foi impressionante descobrir lá na Sociedade Bíblica que, quando trabalharam com a NIV, receberam uma caixa. Dentro da caixa havia uma faca na Bíblia e alguém deu um tiro e uma bala dentro. Assim como nós temos, né, os xiitas, tem os evangélicos chatos, que torram a paciência de todo mundo por causa de coisa absolutamente desnecessária e secundária. Então, nesse caso, a gente também vê que é perigoso. O liberalismo, que é o caminho da extrema esquerda, e o caminho da extrema direita também é um grande problema. O que a gente pode dizer no final? É necessário permanecer, de fato, na doutrina, sem deixar a coisa caminhar na direção errada. Todas as referências que a gente viu aqui representam, na verdade, exagero. Uma igreja deve buscar espiritualidade, claro. Ela precisa ter um ambiente de culto onde você sinta um ambiente agradável e gostoso, sem dúvida. Mas quando uma igreja prioriza somente espiritualidade e acelera, ela pode cair no misticismo. Uma igreja precisa valorizar doutrina, ensino, pode, mas às vezes ela chega ao ponto. Me lembro de um constrangimento que eu tive uma vez, numa igreja extremamente conservadora. Eu escrevi um livro meio complicado de ler, e a liderança pediu para os adolescentes, 13 anos, lerem um livro, e simplesmente disseram: agora vocês conversam e fazem a pergunta. Os adolescentes tudo apavorados, né, sem saber o que perguntar, e eu olhando para eles e não sabia o que fazer, porque a ideia, você precisa estudar e aprender doutrina e se tornar um grande general de luta. E essa radicalização significa um extremismo. Assim como tem gente que começa a raciocinar, criticar, descobre algumas coisas, abre o seu pensamento e cai no liberalismo. Toda vez que a gente vai na direção de um desequilíbrio, a gente vai se dar mal. Doutrina bíblica, doutrina fundamentada na palavra, fundamentada naquilo que envolve a missão do Evangelho, nas doutrinas essenciais, que tem a ver com o amor aos irmãos na comunidade na fé e a proclamação da verdade do Evangelho. Se a gente pega um aspecto secundário, elege isso como uma bandeira particular e acelera até o fim, a gente pode até se sentir bem, mas a gente vai prejudicar o andamento do reino de Deus. Deus abençoe o nosso coração e nos dê equilíbrio e nos ajude a permanecer corretamente naquilo que é a sua verdade revelada a nós. Amém? Louvado seja Deus.